Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, muitos de vocês estão pedindo aí um vídeo do React, né? O React do Nakamura, né? Pra mostrar o vídeo lá do Nakamura reagindo aos meus vídeos lá em inglês, né? Falando sobre os estudos aí a respeito do Hans Niemann e também indicadores ali pra gente tentar detectar, né? Anomalias de performance no xadrez presencial, né? E eu vou fazer esse vídeo, tá bom? Eu vou fazer esse vídeo que foi bem legal, mais uma vez, assim, foi espetacular, né? Quero agradecer porque isso não foi uma conquista minha, foi uma conquista nossa, né? Vocês têm me ajudado bastante aí nesse caminho, tá? Mas não é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo aqui. Nesse vídeo agora eu vou comentar aqui sobre um relatório que o Chess.com soltou, tá bom? Aonde eles detectaram possivelmente mais de 100 partidas onde o Hans Niemann trapaceou online, no xadrez online, galera. Pois é, bombas aí. Mas também tem muita coisa que eu vou comentar aqui, Vamos passar aqui rapidamente pelo artigo. Eu não vou ler tudo, claro, o artigo aqui tem 70 e tantas páginas, né, em inglês. Mas eu vou passar rapidamente aqui sobre os principais pontos, tá? Aqui do relatório. Então, enfim, o relatório também a gente percebe que foi um documento que claramente é um documento extenso, claramente passou por uma revisão jurídica bastante forte, eles tentam não se comprometer, né, em alguns aspectos e tudo mais, e eles tomam muito cuidado aqui, mas mostra que tem bastante informação relevante aqui, né? Então, o primeiro ponto que eles colocam que eles realmente, eles tentam deixar claro, resumindo os pontos principais, assim, eles tentam deixar claro que não houve um viés pelo fato de haver uma negociação, né, entre Chess.com e Magnus Carlsen envolvendo empresas, né, a compra do aplicativo do Play Magnus por milhões de dólares e tudo mais, que isso poderia ter influenciado a decisão do Chess.com de banir, de retirar o jogador Hans Niemann do torneio global, que valia um torneio ali com $1 milhão em prêmios e tudo mais, né? Porque essa retirada, tiraram o Hans Niemann, né? O Chess.com tirou o Hans Niemann desse evento logo após a saída do Magnus Carlsen do torneio de Sinquefield. Né? O Magnus Carlsen perdeu para o Hans Niemann, saiu do torneio como uma forma de protesto, e logo no dia seguinte o Hans Niemann foi excluído do torneio global, né, do Chess.com. E aí muita gente, claro, falou, tá relacionado, né, então é o mesmo grupo, tem business envolvido e tudo mais. E o Chess.com tenta defender que não, que na verdade quando eles perceberam o que estava acontecendo e foram rodar análises, né, quando o Magnus Carlsen saiu ali do torneio, eles rapidamente foram rodar análises, falaram, meu, vamos ver o que está acontecendo e tudo mais, e descobriram realmente várias, que a quantidade de trapaças que o Hans Niemann fez no xadrez online foi muito maior do que ele falou, né, na entrevista. E aí detectaram aí 100 partidas, né, onde... E aí eles explicam aqui aqui eles, enfim, colocam aqui uma linha do tempo, dos eventos, né, da grande controvérsia que foi surgindo lá, do Magnus Carlsen, né, onde ele ganha do Magnus Carlsen, depois ele não dá entrevista, fala lá o Chess Speaks for Itself, depois o Magnus Carlsen sai do torneio, do Sinquefield, enfim, a polêmica toda, né, e então eles passam por isso daqui também. Agora, aqui eles fazem essas perguntas, né? Por acaso foi o Magnus Carlsen que pediu pra tirar o Hans Niemann lá do torneio? Eles falam que não teve relação e tudo mais. Eles acreditam aqui, ó, por acaso o Chess.com acredita que o Hans Niemann roubou em partidas presenciais aí contra o Magnus Carlsen no Sinquefield, né? E de forma geral, vocês acreditam que o Hans Niemann tá trapaceando em partidas presenciais? Então essa aqui é uma parte importante aqui desse documento, né? E o Chess.com se manifesta de uma maneira não comprometedora, né? Eles falam que apesar das especulações que estão envolvendo aqui nesse assunto, no ponto de vista deles, por enquanto não encontraram uma evidência direta que prove, né, que o Hans Niemann trapaceou no dia 4 de setembro e nem em partidas presenciais, né? Claro, pessoal, eu acho que ninguém vai conseguir provar, né? Porque para provar você precisa... tem que ser fatídico, né? Factual, não sei qual que é o termo aí que a turma do direito pode falar melhor, né? Mas precisa ter ali, pegar o cara, abrir a roupa dele, rasga, né? Ele rasga a camisa, tem um monte de fio lá, pronto, tem a prova, né? Ou então deixa cair, ele cai ali um negócio do ouvido dele, o que é isso? Vamos ver, não é cera de ouvido, tem uma escuta lá, né? Então tudo isso pode ser, ou então ele levanta da cadeira, tem né, alguma coisa ali
Mas então tudo isso seriam provas, né? Tira o tênis lá e tem um monte de vibrador no pé, né? Então isso seriam provas. Enquanto não pegarem, né, uma prova conclusiva, um exame de raio-x tem alguma coisa dentro dele, né? Alguma coisa, ninguém vai conseguir provar, né? Então o chess.com também coloca dessa forma. Mas além disso, né, eles fizeram realmente algumas análises aqui e não encontraram anomalias no rating dele. O que eles encontraram, que eles mostram aqui, é que o crescimento dele é sem precedentes na história. Inclusive eu já havia feito um vídeo sobre isso, né, mostrando que o crescimento dele era sem precedentes aí na história, né? Mas eles colocam um fator muito legal também nesse relatório, que esse crescimento veio numa idade diferente de todo mundo. Há um consenso entre os grandes mestres e entre os grandes jogadores da história, que se você não for um grande mestre até os 14 anos de idade, muito dificilmente você vai ser um top mundial. Top mundial, top 10, tá? Então, assim, historicamente falando, analisando todos os jogadores da história, todos aqueles que chegam top 10, top 20 se tornaram grandes mestres ali 14, 15 anos de idade, no máximo 14, é o consenso geral, tá? E aqui o que foi colocado é que até os 15, 16, 17 anos ele era um MI, um jogador que tava lutando, cheio de patamar, né? E que de repente ele se tornou grande mestre e de grande mestre ele foi para super grande mestre numa idade já de 18, 17 a 19 anos, que é uma idade que sem precedentes também na história, né? Então eles não colocam isso como uma prova de nada, mas fatores que chamaram a atenção. Mas quando eles analisam a performance dele nas partidas presenciais, primeiro, o chess.com confessa aqui não ter o gabarito suficiente para poder analisar sem o registro do tempo. Mais uma vez, de acordo com o último vídeo que eu postei, né, falando da importância da feed, das partidas agora começarem a ter o registro do tempo gasto nas jogadas. Porque o chess.com, galera, é importante deixar isso claro, eles têm a maior equipe de detecção de trapaça do mundo para xadrez online. Porque no xadrez online eles conseguem ver isso, o tempo gasto por jogada. Eles têm esse dado de todas as partidas, de todos os jogadores do mundo inteiro, desde que começou a plataforma. Eles são ricos dessa informação e essa informação é crucial, né? Então, sem essa informação, eles confessam aqui que eles têm alguma limitação em entender aí os dados, né? Mas aqui eles vão e mostram e-mails, galera, mostram... Aqui eu vou deixar o link pra vocês, tá? Mostra um e-mail onde, lá quando o Hans Niemann tinha 16 anos, falando, galera, eu trapacei mesmo, eu só queria aparecer, eu só queria trazer mais gente pra minhas transmissões nas plataformas de streaming, né? Eu só queria ganhar mais notoriedade, mas eu não prometo não fazer mais... A conversa de moleque mesmo, com o chess.com, de moleque assustado, né? E ele perguntando, o que vocês vão fazer comigo? O Hans Niemann perguntou, o que vocês vão fazer comigo agora? E o CEO do chess.com super, assim, falando, calma, cara, a gente não quer te prejudicar, nós não vamos tornar público e tudo mais. Isso na época, né, com 16 anos de idade. Então, assim, talvez o chess.com tenha sido mais do que legal, assim, né? Talvez tenha sido até... deixou até demais, né? Mas talvez eles tenham reconhecido que realmente o Hans Niemann é um grande jogador, é um talento, é um jovem talento, mas ele estava insistindo demais na questão das trapaças, estava sendo pego muitas vezes, e toda vez ele dava uma desculpa, falava que ia parar e tudo mais, e os estudos mostraram que o chess.com abriu abertamente que ele continuou trapaceando aí, e foi por mais de 100 vezes em partidas valendo dinheiro, galera. Então realmente a coisa aí é pesada, tá? Aqui mostra uma tabelinha, né, as partidas em que ele... A quantidade de partidas e os torneios aqui em que ele trapaceou. E tem um dado interessante aqui, ó. Em junho de 2020 ele trapaceou aqui 16 partidas. As 16 partidas que ele jogou aqui no match contra o Krikor, ele trapaceou todas, tá? 3+0. Então, Cricão, relaxa aí, né? Não fica triste ali com aquele episódio, né? Libere-se desse trauma contra o Hans Niemann, porque tava cheatado ali. Provavelmente ele deve ter suspeitado até, né? Mas não falou nada. O Krikor é um cara muito bacana. Sou fã aí do Krikor, né? E ele então cheatou, tá o nome do Krikor aqui no relatório aqui do chess.com, né? Então tá aqui mostrado isso também. Agora, uma coisa que chama atenção a favor aqui do Hans Niemann, tá? Isso tem que ser mostrado. Esse relatório, galera, mostra as partidas em que ele, né, essas 100 partidas, a última é de 2020, tá? Então, isso significa que de 2020 pra cá, eu não sei se ele tem jogado ou se não tem, mas não pegaram mais nada, né, de cheat online do Hans Niemann. Isso, de certa forma, conta até a favor
do Hans Niemann, né? Poderia ser que ele realmente tenha tomado uma decisão na vida de parar de trapacear. E não sabemos, né? Não sabemos. Mas aqui me chamou a atenção esse fato, né? Então aqui, ele trapaceou, mas o fato é que ele trapaceou inclusive em torneios valendo dinheiro, né? E ele justificava que ele queria ganhar popularidade ali nas plataformas. Quando ele já tinha 17 anos, ele também trapaceou nessas partidas. E ele estava streamando em 25 dessas partidas. Então, mesmo streamando, ele conseguia trapacear sem ninguém perceber, galera. Olha que bizarro, ele ia streamando, jogando, fazendo aquele AUE, ganhando da galera, e ele tava usando cheat, né? Então o cara realmente é o mestre do cheat, né? Você cheatar streamando, falando, né? O cara realmente é o gênio do cheat, né? Online, né? Online. Muito bem, galera. E aqui eles vão passando, muita coisa legal aqui no relatório. Depois tem os e-mails, tá? Tá tudo aqui anexado e tudo mais. Agora aqui eles falam como é que funciona a detecção de trapaça. E eu fiquei tão feliz quando eu li isso, porque a gente tá construindo uma detecção anti-cheat pra xadrez presencial, né? E muito do que a gente tá fazendo tá aqui. Olha aqui, ó, como é que eles fizeram. Comparando os lances dos jogadores com os lances recomendados pela engine. Então, o maior sistema de detecção de trapaça do mundo sendo explicado aqui. E a gente tá fazendo exatamente isso. Lindo, né? Eles tiram alguns lances, isso a gente ainda não fez. E muita gente tá sugerindo para fazer isso. Lance de abertura e também lances de finais. Porque esses lances, você vai ter um CPL pequeno, né? Você vai ter uma perda de centipon muito pequena na abertura e também em lances de final. Lances de final empatados são lances meio que forçados, né? Então você vai tendo 0 de perda de centipon e isso pode enviesar os dados. E também na abertura, né? Você conhece os lances teóricos até o lance 15, muitas vezes então também tá poluindo os dados com um monte de centipon 0, né? Dando que você tem um score muito grande, quando na verdade o que interessa é o miolão, né? Depois da abertura e antes dos finais. Grande sacada, né? Muitos de vocês inclusive falaram isso, a gente precisa melhorar isso nas nossas análises, tá bom? Isso foi uma coisa que eu fiz até um vídeo, galera. Eu fiquei tão feliz quando eu vi isso. Focar nos lances críticos. Mas eu fiz o vídeo porque vocês também sugerem muitas coisas, né? Então encontrar quais são os lances críticos, isso é fácil de encontrar. É o próximo passo dos nossos estudos, tá? Que é encontrar aqueles lances aonde só tem um lance bom pra fazer. Os outros lances perdem, né? Ou vão para uma desvantagem muito grande. Legal, né? Aqui então a gente já tem os passos para melhorar também. E depois eles discutem o painel aí dessas análises com jogadores muito fortes, comparam a performance passada e a força conhecida daquele jogador, comparam a performance com as performances de outros jogadores. Tudo isso a gente fez no nosso estudo, eu fiquei tão feliz quando eu vi isso. Olham aqui a significância estatística dos resultados, qual é a chance de acontecer uma coisa como essa, né? Um resultado como esse. E depois eles olham se tem outros fatores aqui, isso é legal, isso não dá para fazer no presencial, que é o comportamento do browser, né? Se tá dando alt tab ali, tá mudando isso é legal, hein? Tá mudando ali de janela, né? Então eles também olham isso. E aqui também, isso é muito importante, a gente precisa ter esse dado feed, pelo amor de Deus, os tempos registrados do quanto foi gasto em cada lance, tá bom? E não tá muito diferente do que a gente falou até agora em todos os vídeos, hein? Então todos nós juntos aí criamos realmente, né, o início aqui de um departamento anti-cheat presencial, mesmo que seja open source e comunitário, mesmo que não seja de uma entidade, né? Nós estamos criando a nossa. Muito bem. E estamos no caminho certo, com certeza. E aqui é o seguinte, pessoal, chess.com, enfim, eles explicam aqui tudo isso, usando o Stockfish, melhor computador do mundo, tal. Beleza. Aqui eles falam mais sobre um pouco disso, falam sobre os problemas, né, de cheating, alguns depoimentos de jogadores a respeito aí desse tema e da relevância aqui do tema. E aqui eles olham as tabelas de grandes mestres que confessaram, e isso é surpreendente. Isso é surpreendente. Eles falam que muitos dos jogadores top 100 do mundo foram pegos com trapaça no chess.com online, tá? Não foi só o Hans Niemann, tem uma tabela aqui de vários grandes mestres usando cheat aqui e confessaram no chess.com. O chess.com falou para eles confessarem para eles não serem banidos, né? Então eles falam, a gente vai dar um perdão para vocês se vocês confessarem. E vários então confessaram, né? Então eles têm também uma base de qual é o comportamento
dos trapaceiros, né? Que é uma coisa que eu falei que a gente precisaria ter no presencial e não existe, né? Se a gente tivesse comprovadamente quais foram as partidas e os lances em que houve trapaça no xadrez, isso ajudaria muito. No online eles têm, né? Então a base de dados dele é muito, muito rica, muito rica. É muito legal olhar para esse dado, né? Enfim, e aqui, galera, bizarro, né? Eram jogadores top 100 do mundo que estavam trapaceando aí. Vários, hein? Olha aí quantos na tabela aqui. Vários jogadores top 100 do mundo cheatando aí no chess.com, né? Foram pegos aí. A gente acredita que hoje tá bem menor, né? A utilização por grandes mestres aí, porque a turma já pegou mesmo, já fez aquele arrastão, né? E aí todo mundo ficou com medo, né? Todos os grandes mestres ficaram sabendo, tá todo mundo com medo. A turma parou realmente de fazer. Que mais? Aqui eles vão falando o crescimento de força, né? Aqui eles mostram que realmente o Hans Niemann teve aqui um crescimento de força no xadrez presencial sem precedentes aqui na história, né? Em termos de ganho por ano, né? Então o quanto ele ganhou de rating por ano, né? É sem precedentes na história. E aqui eles mostram, então, Esipenko, grandes jogadores, vários dos quais eu também peguei na minha análise, né? Porque tem perfil similar, né? Jogadores jovens. Então, Esipenko, Abdusa eu ainda não peguei, tô pra pegar. Sarin também é um bom pra gente colocar na nossa base. O Erigaisi tá lá, inclusive incluí no artigo depois que eu terminei de puxar os dados. O pessoal lá do Reddit falou, por que você não pôs do Erigaisi? Você tá escondendo do Erigaisi porque não sei o quê. Eu não pus porque não tinha terminado de puxar os dados, mas já tá lá no artigo. O Pragnananda, o Bogdan eu não peguei, seria bom pegar. Firuja temos os dados, Jordan Van Foreest, Jeffrey Chung, Gukesh, puseram aqui o Carlsen também, Vincent Keimer, Bob Fischer, né? A gente vê que o Bob Fischer tá acima de todos esses caras, né? Crescimento por ano. Agora o Hans Niemann, o crescimento dele, a barrinha dele, assim, ela é gigantescamente maior do que a do Bob Fischer, né? Então ele ganhou, assim, num menor espaço de tempo, o maior crescimento de rating da história, né? E também, galera, eles comentam que numa idade, né? Mais uma vez, numa idade onde não é normal isso acontecer. E também eles evidenciam aqui os platôs, né? Em todos os jogadores, esses jogadores eles têm um crescimento assim, direto, e muito jovem, né? 14, 13, 14 anos, um crescimento chega ao nível de GM, Super GM, e depois vai ficando mais um crescimento mais menos acentuado, né? Mas aqui no caso do Hans Niemann não, tem uns platôs aqui, uma coisa muito estranha. É como se aqui ele tivesse com 11, 12, 13 anos estabilizado, né? Ele chegou no nível dele, aqui subiu mais um pouquinho e tal. E de repente, numa idade onde nunca, sem precedentes na história, ele começa a crescer demais, né? Muito parecido com o que aconteceu com Igor Houses, já numa idade onde não era esperado um crescimento, ele passa a ter um crescimento acelerado. Igor Houses, que era o grande mestre que ficava usando engine no banheiro, né? Ele levava lá o celular no banheiro. Enfim, vários dados aqui interessantes. Aqui a idade, aqui essa tabelinha mostra, né? A idade em que o jogador se tornou grande mestre. Firuja 14, Erigaisi 14, Yanduda 15, Gukesh 12, Wei, o Abdusa, Mugdishlu, o Bogdan, Artemiev, Alzheimer, o Niemann chama atenção, né? Porque 17. Mas a gente tem aqui, ó, Artemiev também com 16, né? E o Forest aqui com 16. Então, tudo bem, né? A maioria foi ali dos 14, 15, mas a gente tem alguns casos de pessoas que se tornaram grande mestre aos 16, né? Precisaria entender melhor isso daqui também, porque isso daqui conta a favor do Hans Niemann, né? Se tem outros jogadores que chegaram a grande mestre com 16 e depois se tornaram super GMs, né? Em xadrez presencial, então quer dizer que o Niemann não é um caso isolado aí da história, né? Talvez ele seja mais tardio, mas não tá tão longe assim dos demais, né? Então, enfim, de qualquer maneira tem que ver o platô, né? Aliás, vamos ver isso agora. Por exemplo, Artemiev, né? Artemiev, vamos lá, eles não puseram isso, é importante pôr, né? Aqui se teve platô, não. Vamos ver aqui o Vladislav Artemiev, aqui o Rating Progress Chart dele, só de clássicas, não tem nenhum platô, né? Aqui eu não sei se não ficou bom para vocês verem, né? Não tem nenhum platô, tá? Aqui foi diretão até chegar nos 2.700 ali, até chegar nos 2.650, né? Depois o crescimento foi mais devagar, deu uma bombada lá e depois voltou ali pro nível dele, né? Mas não houve platôs, né? Não ficou ali alguns anos parado naquele rating, alguns anos parado naquele rating, né? Enfim, acho que faltam análises aqui nesse relatório aqui do chess.com, né? Faltam mais
uma contextualização ali um pouco melhor, porque olhando pura e simplesmente essa tabela, você conclui que não há nada de errado aqui com o Hans Niemann, né? E aqui eles realmente chegam a analisar aqui o score do Hans Niemann, o quanto de força ele mostra nas partidas dele, no xadrez presencial, e eles chegam à conclusão que eles não têm nenhuma evidência que ele está super dentro do esperado ali pelo nível de força dele, tá? Então o Chess.com conclui aqui que eles não conseguem evidenciar nada e nem achar nada de estranho em relação ao Hans Niemann no xadrez presencial, tá? Essa é a conclusão aí do Chess.com. Aqui eles mostram alguns depoimentos, né, de jogadores que venceram, as reações, né, de jogadores que venceram Magnus Carlsen. Eu não vou mostrar agora, acho que vai dar problema de copyright, mas... Opa, eu fechei a janela. Vai dar algum problema aí de copyright, mas... Cadê o report? Cadê o report? Cadê o original document? Eu fechei o report? Poxa. Então é o seguinte... Eles não... Até me perdi o que eu tava falando aqui. Eles mostram os depoimentos de pessoas que venceram Magnus Carlsen, né? Então eles mostram que todo mundo fica emocionado e tal, chorando, e o Niemann não tá nem aí, né? Falam que ele jogou mal e tudo mais. Enfim, eles chegam a essa conclusão, não tem prova, não tem nenhuma evidência no xadrez presencial. Claramente o Chess.com foca, né, em colocar opinião simplesmente no xadrez online e tentar colocar alguma outra análise no presencial, mas não chegam a nada de conclusivo. E aqui a gente tem, então, a distribuição da força do jogador e tal. Tem algumas análises estatísticas. E agora a parte legal aqui também, que eu achei muito interessante, que é esse daqui que eles mostram a força do jogador aqui ao longo do tempo. E o Chess.com, através das análises deles, criaram um índice de força de jogo, né, baseado nessa medição entre os lances do computador e o lance do jogador, e eles conseguem criar uma escala de força de jogo, que é basicamente o que a gente fez, né, a gente construiu aquela correlação, né, entre a CPL e rating. Olha que legal, galera, aquilo que a gente fez é a base de detecção de cheat do Chess.com, né, achei fantástico isso. E aqui, então, a gente tem a distribuição da força de jogo do Hans Niemann. Galera, eu rodando o meu script aqui, eu chego num gráfico um pouquinho diferente aqui do Hans Niemann, tá? A gente tem aqui, olha só, uma ascensão dele, ó, rating. Esse gráfico aqui que eu fiz, ó, esse aqui é do nosso algoritmo, não é o rating real dele, tá? Isso daqui é uma interpolação linear, olha aí para os estatísticos, uma interpolação linear de grau 4 dos dados agregados numa série de temporal, tá bom? Por quarter, ok? Então a gente tem todos os ACPLs, ou seja, tá, as medições ali dos lances, a comparação da força de lances dele, do computador dele com a força de lance do computador, né? O lance que ele fez comparado ao lance do computador. E a gente tem então, através da curva que a gente chegou, através daquela função que a gente chegou de rating estimado de acordo com o ACPL, com a força de nível de força do jogador medindo com o computador, né? A gente chega a essa curva aqui, então é o rating esperado dele, tá bom? Não é o rating real, é o nível de força, é como se fosse esse nível de força do Chess.com, tá? Eles têm o índice deles e eu tenho o meu aqui, ó, o Milky Strength, ok? Aqui é o meu indicador de força que mostra que ele não jogou mais do que 2.500 aqui, 2.500 e pouco de força, e inclusive nas últimas partidas dele caiu, tá? Não sei se por conta do delay de transmissão ou por quê, mas aqui a gente mostra um dado importante, hein, que não apareceu no relatório aqui do Chess.com. O nível dele, comparado, né, se a gente comparar os lances dele com os lances dos computadores, nas últimas partidas caiu de uma forma relevante aqui, tá? Então, o que mais a gente tem aqui, ó? Esse é o do Hans Niemann. Olha aí, galera, temos um Milky Score já, hein? Aqui o Abdussatorov, eu não vou poder comparar porque eu não tenho os dados do Abdus, eu tô trazendo. Aqui o Magnus Carlsen, olha só, vamos ver a curva do Magnus. Aliás, eu tenho uma má notícia aqui pro Magnus, hein? Vamos trazer aqui, ó, o score do Carlsen. Pelos meus estudos aqui, né? Pelos nossos estudos, a gente vê que o nível aqui de força do Magnus Carlsen, comparando com o computador, realmente ele vai chegando a uma época que ele tem um nível de força de quase 2.900 aqui comparado com o computador, mas a má notícia é que vem decaindo de um tempo para cá, tá bom? Vem decaindo de um tempo para cá.
Então, será que é por isso? Será que ele sabe disso? Será que é por isso que ele não quis jogar o Mundial aí? Não sei, hein? Não sei, hein? Mas a gente comparando a força dos lances do Magnus Carlsen com a força do computador, de fato, nos últimos anos já não mostra mais a mesma força. Aqui o Magnus Carlsen, hein? Não tá no relatório aqui. Bom, essa curva deles talvez seja uma interpolação polinomial com um grau menor, né, do que 4. Não sei bem porque a curva deles está diferente. Ou não chegar. Ah, aqui eles estão olhando só da idade do Carlsen, dos 11 aos 19 anos. Ah, tá, eles estão pegando só esse comecinho da curva, galera. Estão pegando só o comecinho da curva aqui até o ano de 2009. Aí tá batendo a curva, né? Que eu peguei mais pra frente. Até o ano de 2009 tá batendo bem aqui a curva, né? Agora, eu peguei mais pra frente. Eu peguei aqui até hoje em dia. Então aqui tá mostrando, ó, olha aí, Magnus Carlsen, não me engana não. Você não tá querendo jogar o Mundial aí, a gente já sabe por quê. Agora vamos continuar aqui no relatório, né? Aqui a gente tem o Bogdan, né? A gente não tem os dados do Bogdan. Aqui o Erigaisi, vamos comparar. O Erigaisi tá mostrando aqui. Galera, o Erigaisi tem uma curva esquisita, viu? Ó, não sei não, viu? Ó, o Erigaisi é o seguinte, ele também nunca teve uma força de jogo, comparando aí com os lances de engine, uma força de jogo maior aqui do que uns 2.500 e pouco, muito parecido com o Hans Niemann, né? Então, é engraçado que o gráfico também mostra esse comportamento, né? Subindo, meio que um platôzinho, depois subindo ainda mais. E o meu relatório ainda puxa os últimos dados que dá uma quedinha aqui do Erigaisi, né? Agora, um dado que eu acho que falta para poder enxergar melhor esse contexto é a média de rating do adversário, né? Eu acho que eu preciso trazer isso nas análises, porque isso poderia explicar também um jogador de 2.500 chegar em 2.700, né? Se ele tá jogando contra adversários de nível de rating mais baixo, ele tá ganhando muito rating, né? Jogando muita partida contra jogador de 2.400, ou de 2.500, ou do mesmo rating dele, sendo que ele tem uma força de 2.600, por exemplo, né? 2.550 e tudo mais, ele poderia estar ganhando rating chegando em 2.700 porque ele tá escolhendo o torneio e tá jogando contra gente de rating menor. Poderia ser uma possível explicação. E também poderia ser uma evidência de uma possível diferença. Fala, pô, o Erigaisi, beleza, ele tá jogando com 2.550, mas o nível dos adversários dele é de 2.500. O Hans Niemann tá jogando com 2.550, só que ele tá jogando contra os caras de 2.800. Aí a conclusão é bem diferente. Então falta esse dado, tá bom? Mas legal, bate bem as curvas, né? Achei bem interessante as curvas, o Milk Score aqui, o Milk Strength batendo com muita coisa com o Strength aqui do chess.com, né? Acho que estamos chegando lá, galera, estamos no caminho certo. Aqui Andrei Zipenko, vamos ver aqui o Zipenko. Vamos trazer aqui o nosso relatorinho do Zipenko. Olha aí, bate bastante também, né? Esse formato da curva muito parecido. De fato, o Zipenko chega numa força de 2.700 e depois cai um pouquinho, né? Aqui, quem mais a gente tem aqui no relatório? Vamos ver. A gente tem aqui a Alireza Firuja. O meu eu acho que tá bem diferente aqui, o da Alireza Firuja, viu? Olha aí, galera, o meu tá bem diferente do chess.com. Não sei se eles pararam. Não, eles não pararam de analisar, não. O deles é até hoje. Eu não sei se eles, mais uma vez, utilizaram aí uma regressão polinomial com grau menor. Eu não sei qual foi a metodologia deles. Esse gráfico mostra, mais uma vez, um futuro. Se quiser comparar os gráficos e tentar, né, descobrir quem vai ser o futuro campeão do mundo aí, o Alireza Firuja tá mostrando um gráfico realmente muito, muito, muito promissor, né? Realmente acho que é o gráfico que mais chama atenção. Ele já tá jogando em nível de 2.800 comparando com o computador, tá? Ele tá numa curva muito parecida com a ascensão do Carlsen. Com a ascensão do Carlsen, né? Porque tá subindo, não tá estabilizando a curva dele, né? Tá going up, né? Então, bonita aqui a curva do Firuja, tá diferente da do chess.com aqui. Que mais a gente tem aqui? Gukesh, vamos dar uma olhada aqui, a gente também tem os dados nossos aqui do Gukesh, o Milk Score, e aqui mostra bem parecido também esse formato aqui de corcunda, né? Aqui é onde o Gukesh chegou ao nível de jogo de 2.700, mas recentemente aí caiu um pouquinho para 2.600 a qualidade aqui do jogo do Gukesh, né? Bastante interessante aqui olhar também os dados do Gukesh. Quem mais a gente tem aqui? Vamos ver, Vincent Keimer. Temos também o nosso gráfico aqui, o Milk Score do Keimer. Também chama atenção, hein? Eu vou falar que a briga aí vai ser entre Keimer e o Firuja, hein? Olha aí, e o Keimer acho que é mais novo, né? Então acho que o dele chama mais atenção ainda, né? Chama mais atenção ainda o gráfico aqui do Vincent Keimer. E também bate bastante com o do chess.com, esse formato aqui crescente aqui da curva, né? Faz uma quedinha e depois dá uma acentuada aqui na subida, né? Bem interessante os dados
batendo aqui, os comportamentos das curvas batendo, na maioria das vezes, com os comportamentos da curva aqui do chess.com. Pragnananda, vamos ver aqui o Pragna, o nosso Milk Score aqui do Prag, também tá interessante, né? São os grandes nomes aqui. Nesse caso, o gráfico do chess.com também não mostra essa subida. Mais uma vez, talvez eles estejam usando uma outra metodologia ou um polinomial aí um pouco menor, um pouco diferente, né? Não sei dizer, mas tá um pouquinho diferente aqui do nosso score, né? E aqui quem mais a gente tem? Nihal Sarin não tem os dados ainda, Jordan Manfred também ainda não tem os dados, nem do Jeffrey Chong. Igor's Houses, vamos ver, galera, vamos ver o Igor's Houses aqui, a gente tem esses dados. Opa, olha só que legal do Igor's Houses, chama bastante atenção, galera. A gente tem dados bem antigos, né, do Igor's Houses, desde lá de 1999. Aqui tá estranho no relatório só do chess.com que eles puseram mês a mês só do ano de 98 e 99. Não faz muito sentido, eu acho que eles erraram aqui na escala, tá? No eixo X deles aqui deve estar errado, porque o Igor's Houses, em tese, começou a trapacear lá no ano de 2013, 2011, né, mais ou menos. Deixa eu ver se eu tenho aqui o gráfico do Igor's Houses, ó. Igor's Houses Feed. A gente tem aqui a imagem dele, né? Porque já não tem mais no site da Feed isso. Deixa eu ver se a gente tem aqui o gráfico dele, olha só, né? Vamos ver, tem uma matéria aqui do ChessBase. Deixa eu ver como é que tá aí na tela de vocês. Acho que dá pra ver, né? A privada aí, ó a privada. Cadê aqui, ó? Então a gente percebe mais ou menos aqui no ano de 2013 em diante, ó, 2012, 2013, aonde eles já tinham... Precisa entender, galera, que esse gráfico aqui da Feed só mostra de 2003 em diante, né? Deixa eu ver se vocês não estão conseguindo ver, né? Só mostra aqui de 2003 em diante, tá? O meu mostra lá desde 1999, desde quando ele começou a ter o rating. Eu preciso tirar esses primeiros pontos, né, de rating 0 aí. Mas enfim, dá pra entender, né? Só se a gente olhar de 2003 em diante aqui, ó, mais ou menos onde tá esse alto aqui já do nosso gráfico, a gente vê que realmente tem um platôzão, né? E depois, olha só, ele começa a jogar com um rating aí absurdo, né? Com uma performance de quase 2.800 aí, o Igor Houses, né? Então aqui a gente consegue pegar bem o problema aí, o cheat, né, do Igor's Houses, né? Então por isso que esse relatório deles aqui tá estranho. Deve ser, acredito eu, 2011 em diante, alguma coisa assim. Eles erraram aqui no eixo X, né? Porque não faz sentido ficar analisando o ano de 98, né? Mas legal o nosso gráfico, né? Mostra exatamente aqui, explicando, ele começou a jogar, de repente ele começou a jogar com força de 2.800, cresceu o rating dele numa idade avançada, onde ele já tinha estabilizado na carreira dele, né? Muito bem, galera, e o que mais a gente tem aqui? É isso, tá? E aqui o apêndice 3 mostra as performances dele por torneio, enfim, e aqui estão todas as provas, os e-mails e tudo mais, né? Então, fica aí mais informações, né, que o chess.com trouxe. De fato, nenhuma evidência até agora encontrada em relação à trapaça no xadrez presencial. Isso vai ser realmente muito difícil de encontrar, se é que vão encontrar, né? Uma prova mesmo contra ele. Agora, vamos ver, né? É um assunto aqui realmente muito complicado. Agora, as investigações estão sendo feitas e vamos aguardar um pronunciamento da FIDE também em relação. Porque o chess.com garantiu ali muitas informações do xadrez online, né? E agora vamos aguardar a FIDE falar sobre o xadrez presencial. Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!